Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da CUT, nós estamos mais uma vez no ar com mais um podcast Estúdio CUT, mais uma vez. Eu gosto desse termo mais uma vez, né? É sempre bom estar aqui de novo. Mas, enfim, falando sobre direitos trabalhistas, falando sobre as questões relativas às relações de trabalho, e hoje a gente vai receber aqui o Matheus Girelli, que é do escritório LBS Advogadas e Advogados. Ele é especialista em direito do trabalho, mas ele tem uma atuação especial em um grupo de trabalho dentro do escritório que trata das questões da população LGBTQIA+. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso podcast. Vamos, Matheus, falar sobre isso? Vamos lá, agradeço muito o convite e estou bem feliz com a participação aqui. Muito obrigado, Quem tem viu? que agradecer a gente aqui, né, de ter a participação de vocês aqui, trazem sempre grandes contribuições para que a gente possa não só debater, conhecer mais, mas também levar informação ao nosso público, ao nosso Claro. trabalhador, enfim, ao movimento sindical que nos assiste. População LGBTQIA+, a gente tem, assim, para mim, pelo menos, é um campo muito amplo para se falar, é meu lugar de fala, é um campo muito amplo de se falar e de se analisar, porque a gente vê várias especificidades, várias características, né? Uma delas é que é a seguinte: a gente tem, isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, porque assim, a gente tem dentro da diversidade, né, dentro da população LGBTQIA+, a gente tem segmentos que são privilegiados. E a gente vê isso no mercado de trabalho. Mercado de trabalho para a população LGBTQIA+, impreterivelmente dá preferência ao que a gente chama no meio de gay padrão, né? Ou Uhum. no caso, o gay padrão, quando é do gênero masculino, quando é uma mulher lésbica, quando ela é heteronormativa, né? Infelizmente, a realidade é essa. Isso joga muitas das pessoas LGBTQIA+, para invisibilidade, para trabalhos precários, mas enfim, eu tenho esse conceito, quero saber de você se eu estou no caminho certo de pensar dessa maneira, de analisar, avaliar dessa maneira, mas eu quero ouvir de você, que é especialista em direito do trabalho, sobre esse mercado, como é que ele é, Matheus? Não, mas está no caminho certo mesmo, e é isso que a gente observa aí nesse dia a dia e também nessa pesquisa no grupo de trabalho que a gente tem, né? Existe realmente essa diferenciação no mercado de trabalho para as pessoas LGBTs, e no geral, claro, as pessoas gays padrões, LGBTs padrões no geral, têm um acesso mais fácil ao mercado de trabalho do que a gente observar, por exemplo, pessoas trans, travestis, que realmente ficam aí à margem do mercado de trabalho formal, né? Sempre indo para a informalidade. E é realmente pensar um pouco sobre isso, porque que é importante pensar sobre os LGBTs no mercado de trabalho. Uhum, Toda a dificuldade, a vulnerabilidade e tanto analisar o ingresso dessa pessoa no mercado de trabalho, a dificuldade em incluir essa pessoa no mercado de trabalho formal, mantê-la no mercado de trabalho, porque não basta só criar políticas públicas, pensar em como incluir essa pessoa, mas também reconhecer os seus direitos civis, né, uhum, dessa pessoa no mercado de trabalho, reconhecer o casamento dela para fins de licenças, para fins de previdenciários no mercado de trabalho e também como mantê-la no mercado de uhum, trabalho. Então, é realmente nesse sentido mesmo, como a gente observa que as pessoas padrões, né, elas ocupam esses cargos formais e as demais elas partem para a informalidade, uhum. exatamente pela dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e também de se manter, né, porque não tem um reconhecimento dos seus direitos Uhum. no mercado de trabalho. Eu gostaria de poder exemplificar isso que a gente está falando, porque a gente está falando aqui sobre pessoas padrão, e para quem não é homossexual, quem não é Sim, LGBTQIA+, talvez fique complicado para a pessoa sim. entender o que quando a Me, gente me fala adiantei um pouco. sobre Isso. o padrão. Não, a gente tá, na verdade, assim, a gente está conversando sobre isso, mas é importante, assim, eu falo, não, não, você não se adiantou, pelo contrário, né? Eu que me adiantei na hora que falei padrão, eu expliquei o que que é, né? Ou como esse estereótipo, digamos, ele surge quando ele é evidenciado. Mas assim, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar esse podcast, eu falei do meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa LGBTQIA, mas sou um gay privilegiado, talvez, no mercado de trabalho, primeiro porque eu tenho características heteronormativas, e aí eu não vou discutir até o motivo, porque a gente cresce dentro de Sim. né, só dando aqui uma passagem, a gente cresce dentro do ambiente que joga a gente para você se esconder, né, ficar sempre armado, justamente por causa do preconceito, acaba tendo mais características heteronormativas, que talvez seja meu caso. Não gosto de divulgar em causa própria, nem me autoavaliar, mas eu acredito que seja isso.
E aí você tem outras pessoas que elas têm algumas características que as denominam ou que as caracterizam como padrão. Como é que a gente pode caracterizar? No meu caso, eu estou falando aqui, sou um gay de hoje, tá um pouco, não meia idade, um pouco mais da meia idade, né? Mas é uma pessoa branca, uma pessoa heteronormativa, que por isso vai ter privilégios, né, no mercado de trabalho, o que eu acho absolutamente injusto, não só na questão de ser LGBTQIA+, mas como na questão geral mesmo. Se eu for disputar a vaga com uma pessoa negra, né, que tem as mesmas funções ou que faça a mesma coisa que eu faço, muito provavelmente eu vou ter lá uma vantagem por ser branco, Sim. né? Volto a dizer, isso é injusto, é isso que a gente luta contra. Mas vamos lá. O que se chama de LGBT padrão, de gay padrão, de lésbica padrão, tal, como é que a gente caracteriza uma pessoa LGBT que ia mais padrão? Como é que a gente pode desenhar isso? Sim, não, mas esse discurso que você disse é exatamente o que acontece comigo também, né, eu também, aqui falando em causa Uhum, própria, né, também é o meu local de fala, mas os gays padrões, pessoas brancas, pessoas que a imagem que a mídia vende, né, uhum, um gay que tá naquele padrão da sociedade, é branco, é loiro, essas pessoas elas conseguem ter um acesso mais fácil ao mercado de trabalho, e exatamente porque é uma imagem que vende, né, aquilo que a sociedade prega, aquilo que a gente vê em filmes, em mídias, e é o que atrai as pessoas, infelizmente, por conta desse padrão uhum, social que existe hoje em dia. E é, assim, o mercado de trabalho, colocar uma pessoa que foge desse padrão, não é uma cara que o empresário quer, que a empresa quer colocar. Então, realmente, essas pessoas que não entram nesse padrão social, nesse normativo, elas acabam ficando uhum, realmente à margem da sociedade. Um gay afeminado, uma pessoa trans, travesti, eles precisam se socorrer à informalidade, porque não há uma disponibilidade no mercado de trabalho para eles. E quando há, né, a gente até comentou sobre isso um pouco antes, quando há essa oportunidade para essas pessoas que fogem do padrão, a empresa tenta escondê-los, né? de que maneira? Que De aí que é importante a gente saber. Exato, colocando fazendo de uma maneira velada, né, por exemplo, o que acontece muito, que é uns casos também que eu até já estudei sobre isso, é uma questão, por exemplo, do telemarketing, né, tem muita contratação de pessoas LGBTs, o telemarketing, no geral, ele tem uma ampla contratação mesmo de pessoas LGBTs, porque elas ficam atrás do telefone, você não olha essa pessoa fora do padrão não tá, não é a cara da empresa, você não procura um telemarketing presencial, não tem como, né, então Uhum, ela por trás do telefone, ela consegue ali atuar pela empresa sem a pessoa conseguir enxergar essa pessoa que foge da linha do padrão uhum. normativo que a gente tem, né. É um estudo, foi feito um estudo, alguma coisa, tem dados e tudo Sim, certo, sim, né? tem dados sobre isso. Infelizmente eu não estou com a referência aqui Uhum, agora, mas eu posso disponibilizar, mas tem sim, pesquisa uhum, sim sobre isso, científica, que há uma ampla contratação de pessoas aham. LGBTs na parte de telemarketing. Dá para concluir então que na cabeça do empresário que faz isso na questão do telemarketing, esconde essas pessoas lá, é um termo até pesado agora, mas é para não queimar o filme da empresa, né. Exato, exato. E usam dessas não só o telemarketing, mas no geral usam desses dados quando é conveniente para as empresas, Uhum, né, então esconde essa pessoa, contrata pessoas LGBTs e não dão a oportunidade de serem vistas e também não dão uma oportunidade de ascensão na empresa. uhum, Então, você não vai observar, por exemplo, essas pessoas, em cargo de chefia, em cargo de liderança, e ela vira um número para fins de ou preenchimento de políticas públicas ou para divulgar pesquisas que a empresa fala que tem contratação e para no mês do orgulho falar que tem um número uhum. grande de pessoas LGBTs na empresa, né. Importante a gente ter isso em mente, como é o mercado de trabalho para a população LGBTQIA+, antes da gente entrar mais especificamente em quais direitos a gente pode dizer, que a população LGBTQIA+ tem em especial. Mas o mercado de trabalho, só para a gente dar uma resumida aqui, aí, Matheus, você me corrija se eu falar algum ponto errado, o mercado de trabalho contrata pessoas LGBTQIA+, elas aparecem quando elas têm essa característica, esse estereótipo, esse biotipo de padrão, né, que a gente já explicou aqui o que é. Eh, Na maioria dos casos, quando as empresas contratam as pessoas LGBTQIA+, elas fazem isso que o Matheus acaba de dizer, elas deixam essas pessoas escondidas para que elas não apareçam, para que elas não queimem o fio. O que a gente pode concluir é que, o gay padrão para a empresa, às vezes, ele é vendável, né, ele é a pessoa que quando aparece na propaganda,
Ele, olha que bonito, a empresa contratou um casal homossexual ali para fazer a propaganda de tal produto, que bonito. Mas aí você vai olhar essas pessoas são dentro desse estereótipo de LGBT, quem é mais padrão. É importante a gente ter isso em mente, porque o mercado de trabalho, sim, continua segregando, continua tendo preconceito contra a nossa população. E aí, assim, eu reforço, né, é muito difícil a gente ver uma pessoa travesti, por exemplo, num num cargo de chefia, de administração. Geralmente, assim, é difícil ver é difícil ver qualquer outra pessoa, eh, além de um homem branco, né. Sim, Assim, você sim. não vê um negro, você não vê uma negra, você não vê uma mulher, você não vê uma indígena, você não vê uma pessoa com deficiência, muito menos uma pessoa travesti da comunidade LGBTQIA+. Se tiver gay dentro desses cargos, está dentro do estereótipo de gay padrão, ou pelo menos a pessoa, como a gente, ouviu muito no passado dizer, não tinha saído do armário, não se assumiu. E há É, essa escala também, dentro da própria comunidade, né, então, por exemplo, as pessoas, o que você acabou de dizer, gays padrões têm mais acesso, então esse nível de desigualdade dentro da própria comunidade LGBT, ela existe, por isso uhum, que é mais fácil, por exemplo, esse gay padrão ter acesso ao mercado formal, enquanto as pessoas trans e travestis, ainda que seja difícil ver elas numa hierarquia, é difícil ver elas num trabalho formal. aham, As pessoas trans travestis, normalmente, elas vão para a informalidade, pela grande dificuldade de conseguir entrar no mercado de trabalho formal. uhum. A gente está falando aqui falou sobre mês de orgulho também, gostaria só de lembrar mais um ponto aqui que a gente coloca dentro dessas características, né, das pessoas LGBTQIA+, foi tema inclusive da parada do orgulho LGBTQIA+, de São Paulo e de outras também em 2025, foi a questão da idade, né, do etarismo, que é outro ponto que o mercado também, segrega ainda mais, né, as Uhum. pessoas mais velhas, né, Sim, Matheus? sim, sim. Não só o mercado de trabalho, a sociedade como um Sociedade todo. como um todo. Esse tema foi muito importante, porque ninguém pensa também na velhice da pessoa LGBT, né, Uhum, nesse isolamento da pessoa LGBT. É um tema realmente bem relevante e se a gente parar para pensar, a pessoa LGBT, ela tem a dificuldade para entrar no trabalho, para permanecer nele, e quando sai também para a aposentadoria, também tem outra dificuldade. uhum, Então, é até importante refletir como a pessoa LGBT, ela continua sendo LGBT no mercado de trabalho como um todo. uhum, Então, é importante trazer essa pauta das dificuldades da pessoa LGBT para o mercado de trabalho, exatamente por isso, porque essa vivência dela reflete diretamente na contratação, na permanência dela, e como essa pauta ela não está só na vida civil uhum, dessa pessoa. Como é importante trazer essa discussão para o movimento sindical, para exatamente o que a gente está fazendo aqui, trazer essa discussão para as centrais, os uhum. sindicatos, porque ela afeta sim, a pessoa LGBT é uma pessoa trabalhadora e ela tem essas dificuldades na inserção, depois da aposentadoria. Uhum. É realmente importante trazer essa discussão aqui para o movimento trabalhista. Sim, e dentro da própria comunidade é importante, assim, eu estava vendo uma reportagem, esses dias falando sobre a discriminação dentro da própria comunidade, né, as pessoas LGBTQIA+, fala especificamente do gênero masculino, eles falam sobre, ser tias velhas, né, tias gays, tias, enfim, a pessoa que já passou de uma certa idade, 60 a mais, 50 a mais, 60 a mais, é geralmente discriminado não só no mercado de trabalho, mas na sociedade, como a gente está falando. Uhum. E é chamado de tiozão, tio gay, tia velha, tia não sei o que Sim, lá, essas coisas, e geralmente pelas próprias pessoas da comunidade LGBTQIA+, né. Então é importante que a gente tenha na mentalidade, tenha na consciência o seguinte, principalmente vou falar aqui diretamente para as pessoas que são mais jovens, hoje você tem 20 anos, você tem 30, daqui a 20 você vai ter 40, sim. daqui a 30 você vai ter 50, você vai gostar de ser chamado de tia? Vai gostar de ser discriminado? Não, então pensa. Aliás, isso dá um bom corte depois para a gente fazer para as redes sociais, né. Mas vamos falar sobre direitos, Matheus. A gente está aqui falando sobre esse assunto, é muito importante Não, falar. Inclusive, assim, a gente fala sobre movimento sindical que defende os trabalhadores, mas a vida social e a CUT, inclusive, tem uma secretaria específica para as pessoas LGBTQIA+, que defende os direitos, é. não só trabalhistas, mas sociais também, né, da população LGBTQIA+. Então a gente está falando sobre direito do trabalho, mas direito de uma forma geral. Por exemplo, a extensão de direitos a cônjuges
em certas categorias. Os bancários têm isso, Tem. tem outras categorias que estendem, por exemplo, plano de saúde, outros direitos que aí eu quero que você me fale, e isso não só são direitos trabalhistas, mas direitos sociais também, né. Sim, sim. Fala para eles Não, mas é desses exatamente direitos isso, pra gente. é trazer essa discussão de como a pessoa LGBT, o enfrentamento do que ela tem na vida civil também traz para o mercado de trabalho e como a gente tem que olhar essa pessoa como uma pessoa trabalhadora. Você citou essa questão dos direitos da vida civil, a gente inclusive fez uma cartilha aqui para a CUT, né, Uhum. que a gente apresentou uma cartilha dos direitos das pessoas LGBTs e a gente tem cartilha também A específica. gente tem essa cartilha aí, dá para colocar a cartilha no ar aqui para a gente, dar uma olhada enquanto o Matheus fala? Dá essa cartilha Então de vai lá, Matheus. inclusão dos Uhum, direitos LGBTs, e também a gente tem cartilhas específicas também, que a gente fez com a CUT também, das pessoas trans e das pessoas intersexuais. A gente tem uhum, também essas 2 cartilhas, realmente tratando todos os direitos civis que essas pessoas têm, e esses direitos civis a gente tem que imaginar agora, trazendo um pouco para o mercado de trabalho, a dificuldade de conseguir valer esse direito no mercado de trabalho. uhum, Falando especificamente sobre legislação, que é um ponto bem importante, porque a gente não tem hoje em dia uma legislação específica regulamentando os direitos civis da pessoa LGBT e também não tem uma legislação específica para o mercado de trabalho. O uhum, que a gente tem hoje em dia é entendimentos jurisprudenciais. A gente tem entendimento do Supremo Tribunal Federal, a gente tem entendimento de tribunais superior do trabalho, que eles entendem, sim, eles aplicam uma jurisprudência favorável para as pessoas LGBTs. A gente acompanhou bastante mudança no STF, né, que foi bastante comentada. Em 2011 teve o reconhecimento da união estável e aham, casamento para as pessoas homossexuais, né. A gente tem dos casamentos do mesmo sexo, a gente tem também o reconhecimento da possibilidade de doação de sangue, a gente teve decisões favoráveis no TST garantindo que pessoas trans consigam usar o vestiário e o banheiro da forma que se identificam. Então a gente tem sim entendimentos jurisprudenciais, né, decisões judiciais favoráveis. Só que isso não garante uma segurança jurídica plena para essas pessoas, né, para a uhum, comunidade. E por que isso? Porque nada impede que daqui 10 anos mude as pessoas que ocupam essas cadeiras no STF, que ocupam as cadeiras no TST, e que muda o derrubem essas entendimento, muda a jurisprudência, igual a gente já viu que aconteceu recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, que houve essa alteração do entendimento no caso do aborto, por uhum, exemplo. Nada impede que esse entendimento jurisprudencial seja mudado de forma a caçar os direitos das pessoas LGBTs. Então, não há hoje em dia, apesar de ter esse entendimento favorável, não há uma segurança jurídica posta na legislação. O uhum, que a gente tem hoje em dia, claro, é a Constituição Federal, que garante a dignidade da pessoa humana. A gente tem na CLT uma disposição única falando sobre possibilidade de danos morais se a pessoa for ofendida por conta da sua orientação, da sua sexualidade, que é o termo que eles usam, mas não é uma lei específica protegendo a comunidade uhum, LGBT. E muito disso porque temos um Congresso muito conservador, né, ao longo dos anos. Também para falar um pouco sobre o tema, também fiz muita pesquisa sobre essa questão das proposituras de leis no Congresso uhum, Nacional, e tem muitas leis que foram propostas dos anos 90 até agora, só que nenhuma caminha, ou é uhum. arquivada, ou tem uma tramitação eterna que a gente não sabe até quando vai. Colocado em segundo plano, terceiro, quarto, né? Exato, e porque não é uma pauta que interessa o Congresso Nacional, né? E por conta desse Congresso extremamente conservador, a gente não tem realmente uma legislação dando segurança jurídica para essas Uhum, pessoas. O que foi uma proposta até da deputada Erika Hilton foi um Estatuto da Igualdade, que é uma proposta que está em andamento, que busca incorporar no ordenamento, na legislação, toda essa jurisprudência do STF que foi favorável. uhum, Mas, assim, como a gente tem um Congresso também conservador hoje em dia, não sabemos dizer até quando isso vai tramitar e se vai ter uma aprovação próxima, né? uhum. Isso um reflexo aí do nosso Congresso. Agora, no dia a dia, fui vítima de LGBTQIA+ fobia no trabalho, quem eu faço? O que que eu procuro? A quem eu recorro? Então, a violência da LGBTfobia, ela se apresenta de várias formas, Uhum, né, tanto essa verbal como a física. E muitas vezes a verbal pode ser até mais cruel no ambiente de trabalho, por exemplo, colocar uma pessoa em uma situação de humilhação, um assédio moral contra esse trabalhador. E tem vários caminhos, né, no ambiente de trabalho, pensando assim, tanto
não só no ambiente de trabalho, né, num dia a dia, na vida civil dessa pessoa. Numa violência física, numa situação grave, o ideal, sempre que estiver em uma situação de emergência, é acionar 190, né, ligar para a Uhum, polícia militar, e numa situação, enfim, fazer um boletim de ocorrência, tentar um registro do que tem acontecido, claro que sem se colocar numa situação de perigo, mas tentar localizar alguma testemunha, tentar fazer alguma gravação para a gente conseguir comprovar o dano que aconteceu, para conseguir instruir, provavelmente no futuro, um inquérito policial, uma ação judicial, para uhum, conseguir se resguardar. E o que é importante também para o trabalhador, tentar procurar seu sindicato, tentar ter uma acolhida com esse movimento sindical e procurar, enfim, o RH da empresa e também até o Ministério Público do Trabalho, para uhum. tentar fazer uma denúncia, ainda que de forma anônima, para É. conseguir ter um amparo no trabalho. Porque é assim, o que a gente pode imaginar no mercado de trabalho, né, eu trabalho no movimento sindical Pracuto já faz 15 anos, né, Uhum, então tô dentro desse meio que a gente não realmente não vê essas coisas, né. sim. E também não é para ver, óbvio, né. Mas assim, eu quando trabalhei pra iniciativa privada, já trabalhei em banco, enfim, trabalhei em emissoras de rádio e tudo. E assim, a gente vê, viu, eu pelo menos eu vi algumas situações que existia uma certa, perseguição a trabalhadores, Claro. né, no próprio banco, por exemplo, isso foi em 1987, você nem devia ter nascido ainda, né. Mas de 1987 a 1991, eu trabalhei num banco e a agência, na minha cidade, tinha 120 funcionários. 4 deles eram homossexuais até onde a gente sabia. Eu digo assim, porque eu já era, mas eu também não aparecia, Sim, né, me escondia. Tinha um só, e essa história eu já inclusive contei numa outra edição aqui do podcast, que assim, a única pessoa que se assumia, né, que, não tinha medo de mostrar quem era e o que era, era a pessoa que mais sofria bullying dentro sim, da agência. Não só das brincadeirinhas, eh, execráveis, né, da chefia, da gerência, como dos próprios clientes. Policial que na época trabalhava aqui em São Paulo, eu vi isso, né, ele forma, assim, brincando, falou para esse funcionário, né, que ele era naquela época, assim, os caixas eram milhares de caixas na agência, né, e tinha as filas, cada caixa tinha uma fila. E eu estava ali por perto desse funcionário e o que então era policial, que era cliente da agência e tudo, ele chegou e falou assim: pessoas como você em São Paulo, a gente faz o seguinte, a gente bota na viatura, dá um cacete até apagar, joga lá no fim do rio Tietê, nunca ninguém mais vai ver". Né. sim. Esse é o tamanho da Co violência, como confiar na exato, né, primeiro, como confiar na polícia, não tem como. Uhum. desde aquela época, e assim, nas próprias pessoas, no ambiente de trabalho. Hoje em dia, ainda que exista em menos casos ou que seja menor esse tipo de violência, ele ainda existe, né, ele Claro. ainda existe nas agências. Aí estou eu lá, sou caixa de banco e vou ser caixa de banco para o resto da vida, eu nunca vou ser, promovido a gerente porque eu sou gay. Uhum, O que que eu sim. faço? Há há o caminho de sempre procurar também por isso eu digo que a importância de ter um movimento sindical atuante nisso, né, de Uhum, reconhecer as pessoas LGBTs como trabalhadoras. Eu acho que é bem importante trazer essa discussão, porque o movimento sindical ele consegue ajudar muito essas pessoas. A gente tem acompanhado no movimento sindical que essa preocupação, os sindicatos ele já tem uma estrutura, de trabalho já organizada por meio de negociação coletiva, por meio de contato com as empresas. Então, ter um sindicato estruturado para conseguir acolher essas pessoas LGBTs, conseguir trazer essa discussão para dentro do movimento sindical é de suma importância. Mas, assim, ainda que não tenha um sindicato atuante, ainda que não tenha essa discussão muito bem implementada, essa pessoa ela consegue sim fazer uma denúncia. Se não tiver abertura na própria empresa, fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ainda que de forma anônima, para conseguir ter uma investigação em cima disso. Conseguir, claro, sem se expor, sem se colocar numa situação de perigo, mas conseguir fazer uma gravação, conseguir fazer uhum. algum registro, Coletar provas, né, isso, ter uma testemunha para conseguir eventualmente pedir uma indenização posteriormente na Justiça do Trabalho, ou conseguir também instruir essa denúncia junto ao Ministério Público, uhum. para conseguir, enfim,
conseguir denunciar e conseguir cessar esse ciclo aí de violência, né? Mas eu acho que é muito importante também isso que eu digo do movimento sindical, como é importante trazer essa pauta aqui para o mundo do trabalho, né? Uhum. Porque o sindicato ele consegue contribuir muito com isso, tanto pela atuação que ele tem, como também para incluir essas discussões, por exemplo, em negociações coletivas. Sim, uhum, Você citou o exemplo dos bancários, e eles têm uma convenção muito forte também, e eles têm diversas, eu cito eles como exemplo, mas diversos outros sindicatos têm isso também, mas eles têm essas diversas cláusulas dentro das negociações coletivas para garantir direitos civis para as pessoas LGBTs no mercado de uhum. trabalho. Então, é um foco que o sindicato tem que começar a atuar, tem que começar a observar, para garantir realmente uma proteção que a legislação não garante para as pessoas Uhum. LGBTs. Aí eu falo assim, o sindicato tem que começar, não, já Já começou, né, já começou, começou, claro, já porque começou. além das É aumentar a discussão, né, é, eu acho. eu acho assim, a gente tem caminhado, principalmente o movimento sindical, tem caminhado a passos que eu vou dizer, ainda que tenha muita coisa para ser feita, a gente Uhum, sabe disso, mas, tem caminhado a passos importantes, eu vou claro, dizer, a CUT principalmente, né, a CUT tem além de participar das negociações coletivas, na categoria bancária, nos professores, enfim, em todas as categorias, a CUT tem um coletivo nacional sim, LGBTQIA+, tem agora uma secretaria específica, como eu disse há pouco, para cuidar das questões LGBTQIA+, e o coletivo nacional LGBTQIA+, atua muito intensamente nisso. sim, De que maneira? Dentro dos próprios sindicatos, dos mais de 4.000 sindicatos filiados à CUT, dentro dos próprios sindicatos fazendo campanhas, ou pelo menos plantando as sementes de campanhas que são levadas às empresas, para que esse ambiente de discriminação, de violência dentro dos locais de trabalho possa ser combatido. Então, isso é um passo muito importante. sim. Ainda que, assim, seja triste, porque a gente tem que fazer essas coisas. Sim, Na sim. verdade, eu não precisava ter que fazer essas coisas, não só em relação à população LGBTQIA+, a gente tem que poder sair na rua e não falar assim: "Ah, mas aquele cara ele é gay, ou será que ele é heterossexual?". Ai, eu não sei, antes de discutir a sexualidade das pessoas, a orientação sexual das pessoas, falar sobre a pessoa em si, o que ela é, ou quais são as habilidades, né, independente da orientação sexual, da origem, independente enfim, da raça, da etnia, de qualquer coisa, né. Sim, sim. Mas enfim, a sociedade ainda não é assim, é por isso que a gente luta. Eu só tô dizendo isso porque o papel dos sindicatos é realmente muito importante e o movimento sindical tem, né, tem atuado nisso. Tem atuado. Tanto é que tem uma pesquisa do Diese que ele mostra o aumento das cláusulas de Uhum, negociações coletivas. Claro que ainda é um número baixo, mas já é uma mudança muito significativa. De 2010, eu tenho até os dados aqui, de 2010 até agora, o número subiu em 2012, na verdade, tinha 0,7% das negociações coletivas tinham cláusulas voltadas para a pessoa LGBT. Hoje esse número já está em 4,1%. Então, assim, claro que é um número ainda que é baixo, mas já mostra como essa pauta está sendo sim incluída pelo movimento sindical e como caminha a passos de realmente trazer essa discussão para o mercado de trabalho, que é de suma importância, né? Porque pelo sindicato e por negociação coletiva, você consegue reconhecer o casamento, você consegue garantir licença diferenciada para casais, então você consegue garantir uma série de benefícios, plano de saúde, e claro, o reflexo disso é garantir a permanência dessa pessoa no mercado de trabalho e que ele tenha realmente o reconhecimento da entidade familiar, uhum. tenha o seu reconhecimento como uma pessoa LGBT no trabalho. Muito importante a gente ter em mente para aqueles que falam assim: "Ah, mas o que eles querem direitos, eles querem mais direitos". Não, a gente quer o É o direito básico. básico, né, que a Aham. gente não tem, a gente não tem. Mas enfim, eu vi você falou assim que eu tenho dados aqui, inclusive eu vi que você trouxe aqui também, enfim, uma colinha. Tem mais alguma coisa aqui que seja importante a gente destacar, que você trouxe aqui pra gente, Matheus? E que Não, eu não tenha perguntado aqui, ó? não, é isso mesmo. Achei importante essa discussão do que realmente me chama atenção, que me causa mais interesse também, que é essa questão de trazer Hum. aqui essa discussão pelo meio do movimento sindical. Minha colinha me ajudou a lembrar os números, porque difícil decorar, mas eu acho que é esse mesmo caminho. Eu Uhum, acho muito importante, inclusive, essa conversa que a gente está tendo aqui, porque
o interessante é repassar isso para a base, como você disse que a CUT tem feito, e também de divulgar essas informações, que é o que a gente tem feito também nessas cartilhas junto com a CUT, né? Sim. Que é divulgar isso para o maior número de pessoas, e é uma cartilha que a gente tem que lembrar dessa cartilha, tem que divulgar, porque é isso que você disse, Tem que acessar, tem que ler tem essa que ler, cartilha, né? Tem exato, que... porque são direitos básicos, né? Não é uma luta por coisas impossíveis, são direitos básicos, é um casamento que busca ser regularizado, é o reconhecimento de filho, o reconhecimento de uma adoção, são coisas básicas para fins previdenciários, para fins de herança, para o filho que é adotivo, enfim, são direitos básicos que ainda tem que ter muita luta em cima disso, e é importante que o movimento sindical também está dando respaldo para esses trabalhadores. E a gente está falando isso aqui para todo mundo, na verdade, para que você que é LGBTQIA+, entenda que muitas das vezes, muitas situações na sua vida, você teve que provar que você era melhor do que aquilo que as pessoas estavam te enxergando, justamente por ser LGBTQIA+, é um diferencial, é um diferenciador para quem é conservador, para quem é preconceituoso, para diminuir a pessoa assim, o André é locutor, mas ele é gay. Matheus é advogado, mas ele é gay. Então tem sempre esse mais, né? Então a gente tem que ter sempre em mente de que aquilo que a gente é mais importante e que ninguém pode diminuir a gente. E a gente está falando aqui sobre direitos, porque são direitos, como a gente disse agora há pouco, são básicos, né? Independente de estar envolvida a questão da orientação sexual, da sexualidade, se eu sou um gay e sou casado com um homem, os meus direitos trabalhistas, assim como um casal heterossexual tem a sua extensão desses direitos para o cônjuge, nós também temos direito de ter. Por que não, né? Isso devia ser um direito natural, vamos dizer, né, Matheus? Mas, Sim. infelizmente, a gente tem que estar batendo nisso aqui sempre, tem que estar falando isso aqui sempre, tem que estar, enfim, defendendo sempre essa causa, porque a sociedade, como o Matheus diz até agora, disse agora há pouco, a gente tem, infelizmente, um congresso, e sempre teve um congresso com uma certa característica conservadora, que impede que políticas públicas, que impede que avanços na sociedade aconteçam justamente porque vamos dizer claramente, né, para assim, para não ficar floreando muito, como é que a gente pode esperar que as nossas pautas elas avancem quando você tem uma pessoa, por exemplo, como Nicolas Ferreira no Congresso, né, que a única coisa que faz é atacar a gente. Então a gente tem que lutar sempre, a gente não pode baixar a guarda nunca, né, Matheus? Eu Não, falei demais aqui. não, mas não é isso mesmo, eu ia falar exatamente É de isso. coração, Que, sabe? eu ia falar exatamente isso, que a gente não pode também deixar de falar, porque se a gente deixa de falar, Uhum. a direita vai tentar caçar esse direito. Nada impede, como eu disse agora há pouco, nada impede que tenha uma legislação acima que tente caçar esse direito. Quem lembra? Agora há pouco, não lembro se foi no começo do ano, estava tentando passar um projeto de lei que ia tentar alterar o Código Civil para colocar que casamento era entendido como a união de homem e mulher. Sim, eu lembro disso. Recentemente, não foi há 20 anos atrás, foi recentemente, mesmo com o avanço da pauta, mesmo com o avanço da jurisprudência no STF, mesmo assim o Congresso tentou pautar essa discussão. Então, assim, a gente não pode realmente baixar a guarda, porque nada impede que tentem caçar também o que a gente tem conquistado ao longo de todos esses anos de muita luta. Matheus, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria que eu te perguntasse? Não, foi perfeito, perguntou tudo e falamos sobre tudo. Foi perfeito. Maravilha. Então, a gente conversou aqui com o Matheus Girelli, que é especialista em Direito do Trabalho do escritório LBS Advogadas e Advogados, escritório que presta assessoria jurídica para a CUT. Ele faz parte, inclusive, de um GT, um grupo de trabalho especial dentro do escritório, que trata das questões da população LGBTQIA+. O Matheus, obviamente, ele tem lá, né, dentro do escritório, fala sobre tudo, enfim, trabalha com tudo, mas tem essa atuação especial e é por isso que a gente trouxe aqui para essa conversa tão forte, eu diria, né? Tão necessária a respeito da nossa população LGBTQIA+. Matheus, obrigado pela presença aqui no nosso podcast Estúdio CUT, obrigado a você também, reflita, cartilha está aqui embaixo, tá? Para você ler, você que é LGBTQIA+, para você saber seus direitos, saber mais sobre isso, para você que não é, para você passar esse link aqui, para você mostrar para as pessoas que você conhece e que você ama, que são LGBTQIA+, que precisam conhecer seus direitos.
Então, acessa aqui a cartilha e procura aqui também no nosso canal no YouTube, Almanac LGBTQIA+, da CUT, que é um trabalho que a gente fez em 2021, que trata um pouco disso também, que tem bastante coisa a respeito da população LGBTQIA+. Gosto muito do apresentador desse Almanac LGBTQIA+, dá uma olhada lá. Bom, enfim, mas está indicado. A gente se fala num próximo podcast, então. Obrigado, até lá.